Fala pessoal, que tal darmos mais um F5 em seus conhecimentos previdenciários? E o F5 de hoje vai abordar o período de graça de um segurado facultativo. E aproveito para perguntar a vocês, qual é o período de graça, ou seja, o período em que uma pessoa mantém a condição de segurado sem contribuir? E aqui estamos falando de um facultativo. Qual é esse prazo? Muito bem, estou vendo aqui, ouvindo vocês respondendo 6 meses. Exatamente, é o que dispõe o artigo 15, inciso 6º da Lei de Benefícios da Previdência Social. Entretanto, o F5 de hoje vai mostrar a vocês duas hipóteses em que o segurado facultativo pode ter um período de graça maior do que 6 meses. A primeira hipótese tem fundamento no Regulamento da Previdência Social, no artigo 13, inciso 2º. E por isso, mostro a vocês, aqui está ele, o artigo 13 do regulamento diz que mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. O inciso 2º diz até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade. Percebam que esse inciso 2º, ele não restringe a sua aplicação aos segurados obrigatórios, de modo que também um segurado facultativo que recebeu um benefício por incapacidade poderia ser beneficiado com um período de graça de 12 meses após a cessação do seu benefício por incapacidade. E esse entendimento já foi internalizado pelo INSS. Vamos analisar o que dispõe a portaria, aqui está ela, DIRBEM INSS 991 de março de 2022, que em seu artigo 71 diz o quê? A partir de junho de 2008, na hipótese de recebimento de benefício por incapacidade, após a interrupção das contribuições na categoria de contribuinte facultativo, é o que estamos falando agora, o prazo para manutenção da qualidade, popular período de graça, passou a ser de 12 meses. Então percebam, na hipótese de um segurado facultativo receber um benefício por incapacidade, pensamos aqui no antigo auxílio-doença, atual auxílio por incapacidade temporária, quando cessar esse benefício e ele não retomar as suas contribuições, o que vai acontecer? Ele não tem um período de graça de apenas 6 meses, mas sim de 12 meses após a cessação do seu benefício por incapacidade. Essa é a primeira hipótese que um segurado facultativo pode ter um período de graça maior do que 6 meses. Mas vamos à segunda hipótese, e essa está prevista lá na Instrução Normativa do INSS de número 128 de 2022, especificamente no seu artigo 184, que vai tratar justamente do período de graça. E o inciso 6º diz que o período de graça do facultativo é de 6 meses, mas devemos observar o que dispõe o parágrafo 7º desse artigo. E o que dispõe o parágrafo 7º, aqui está ele, o segurado obrigatório, vou dar um zoom aqui para facilitar a leitura de todos vocês, espera que foi demais, vamos voltar um pouquinho, agora sim. O segurado obrigatório, que durante o período de manutenção da qualidade de segurado, incluindo as prorrogações previstas nos parágrafos 4º e 5º, ou seja, ter mais de 120 contribuições e estar na condição de desemprego involuntário, se esse segurado obrigatório se filiar ao regime geral como facultativo, ao deixar de contribuir nesta última condição, terá direito de usufruir o período de graça de sua condição anterior, se for mais vantajosa. Qual seria o exemplo? Um segurado obrigatório que para de trabalhar em dezembro, vamos pensar aqui, dezembro de 2025. Portanto, ele tem, de regra, o período de graça de 12 meses, ou seja, janeiro até dezembro de 2026. Mas, esses 12 meses, ele mantém a condição de segurado, entretanto, não irá computar para fins de tempo de contribuição, porque ele de fato não está contribuindo. Então, o que ele faz? Logo no primeiro mês, janeiro de 2026, ele recolhe uma contribuição como facultativo. Mas aí ele vem a passar uma dificuldade financeira, se arrepende e para de contribuir. Ou seja, ele era um segurado obrigatório que tinha 12 meses de proteção previdenciária sem contribuir, resolveu fazer uma contribuição como facultativo e aí
parou. Deveríamos aplicar a ele apenas o prazo de 6 meses, sendo que se ele não tivesse feito esse recolhimento, ele teria o prazo de 12? O que diz o parágrafo 7º do artigo 184 da IN 128 de 2022, que nós devemos garantir aquilo que eu costumo chamar do direito ao melhor período de graça. Lembrando que se aplica também às hipóteses de prorrogação. Vamos pensar que esse segurado obrigatório, ele tem mais de 120 contribuições mensais, ele está na situação de desemprego involuntário, então ele tem 36 meses de período de graça. Se durante esse período ele fizer um ou mais recolhimentos na condição de facultativo e parar de contribuir nessa condição, nós temos que avaliar se esses 6 meses, que é o prazo ordinário concedido a título de período de graça aos facultativos, não é menor do prazo que ele teria direito sem contribuir, ou seja, na condição de segurado obrigatório, no exemplo, tendo direito a 36 meses. Portanto, o F5 de hoje teve como objetivo compartilhar com vocês essas importantes informações que estão disciplinadas em atos normativos do INSS, prevendo duas hipóteses em que um segurado facultativo pode obter um período de graça maior do que 6 meses. Espero que essas informações tenham sido úteis a todos vocês e aguardo até o nosso próximo F5 Previdenciário. Até mais!